Graças e paz, irmãos, tudo bem? Bom dia. Vamos retomar a nossa leitura, né? Estamos ainda no comecinho, em Gênesis, capítulo 4 hoje. Então, na verdade, vai do 4 até o 6, tá bom? Vocês já pegaram o seu cafezinho, sua Bíblia e vamos começar, amém? Eu estou lendo a Bíblia NVI, tá bom? Então, aqui no meu tem o título Caim e Abel. Então, vamos começar. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: Tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com o seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: O que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: O meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra, e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: Não será assim. Qualquer um que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim, Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Esse é o título. Estamos no versículo 17. Caim teve relações sexuais com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Aí tem um título aqui: O nascimento de Sete. Adão teve relações sexuais com a sua mulher novamente, e ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou.
Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou Enos. Desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. A descendência de Adão. Capítulo 5. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou seres humanos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e então morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e então morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos e então morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Esse aqui é difícil. Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e então morreu. Aos 75 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Maalaleel viveu 895 anos e então morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 972 anos e então morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e então morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e o chamou Noé, dizendo: Ele nos dará descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e então morreu. Depois de completar 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Deixa eu fazer uma pausa, tomar um cafezinho. É só um comentário, né? Entre um capítulo e outro. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha dificuldade, principalmente nessas partes, né? Começava a falar de descendência e tudo mais. Mas, ouvindo alguns cultos, lendo algumas coisas, né? A gente vai vendo que a princípio parece... por que eu preciso saber, né? Quem foi Maalaleel? E assim por diante, né? É que esses nomes, variavelmente, eles vão aparecendo ao longo da Bíblia. E vai fazendo sentido algumas coisas, né? Então, por exemplo, lá em Esther, é Esther, isso. Tem toda uma guerra, uma briga, e isso tudo porque os seus antepassados, antepassados de um, sempre entrou em guerra com o outro, e essa guerra se originou lá com... Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o Sete, né? Então, aí o Sete teve filho, aí um filho teve uma briga com o outro, e aí dali se
origina guerras e guerras, e isso reflete nas histórias que a gente vai lendo, né, ao longo da Bíblia e tudo mais. Então, quando a gente estuda, né, quando for estudar, pegar algum texto para estudar, a gente vai ver que essas descendências, elas fazem sentido por isso. Às vezes parece maçante, mas também tem toda a questão da forma como era escrito antigamente e tudo mais. Mas, de fato, são vários versículos que se repetem, né? Só vai mudando o nome e a data. E aí acaba ficando maçante, repetitivo, só que não tá aqui à toa, né? E depois que eu aprendi isso, eu parei de pular. Parei de pular essas partes. Enfim, vamos retomar. Capítulo 6, o título é A Corrupção da Humanidade. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, e dentre elas tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, e também posteriormente, havia nefilins na terra. Quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhes deram filhos, estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração era para o mal, o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: Eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais. E com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé e o dilúvio. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, o Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e, sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. É assim que você a fará. 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faça a cobertura com um vão de 1 côvado entre a cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você trará para a arca um casal, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal de rebanho e de cada espécie de animal rastejante da terra, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Você deve recolher e armazenar todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Então, amanhã a gente vai dar continuidade, né? E amém. Amém. Que bom que a gente está evoluindo, né, na leitura, que
o Senhor Deus possa falar no nosso coração, que hoje seja um dia abençoado para você, para os seus familiares, amigos, e vamos orar para que a palavra de Deus faça sentido na nossa cabeça, no nosso coração, que a gente busque cada vez mais, que a gente estude cada vez mais. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa manhã de vida, Senhor. Obrigado por nos abençoar, por nos dar saúde, Senhor Deus, nos proteger. Peço que o Senhor abençoe, Pai, cada um das nossas famílias, Senhor Deus, e nossos amigos também, Pai, que eles tenham um dia abençoado, Pai, na sua presença, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor Deus, os nossos ouvidos, que a gente veja, Senhor, a sua misericórdia, Pai, a sua bondade e a sua justiça em todos os atos, Pai, que a gente possa se relacionar contigo ao longo do dia, Pai. Peço que o Senhor proteja aqueles que estão saindo para o serviço, Pai, aqueles que por algum motivo também vão ficar em casa, estão doentes ou alguma coisa do tipo, que o Senhor possa visitar, cuidar e dar o descanso, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, Pai. Que o Senhor não permita, Pai, que nenhum mal nos alcance, Pai, que o alimento não falte sobre as nossas mesas e que o teto não falte sobre a nossa cabeça, Senhor Deus. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia.